Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Se ontem encontramos Balaão, um profeta pagão, em vez de amaldiçoar, abençoar o povo de Deus, dizendo que de Jacó nasceria uma estrela e de Israel um cetro se levantaria, hoje a primeira leitura nos coloca na origem dessa estrela, na origem desse cetro. Jacó estava moribundo e ele chama os seus filhos para abençoá-los, mas também para falar do futuro da história. E é interessante a bênção que ele dá ao seu quarto filho Judá. Observe isso. Ontem, quando Balaão fez a profecia, ele está muito distante de Jacó, muito distante de Judá. Mas a profecia que ele fez ao povo de Deus, ele está reportando-se a este momento. Quando Jacó, ao abençoar os seus filhos, ele destaca a figura do seu quarto filho Judá, dizendo: os teus irmãos se curvarão diante de ti. Os teus irmãos te respeitarão. Os teus irmãos te honrarão. De ti sairá o grande rei que governará a terra inteira. Isso é uma palavra extraordinária. É uma grande coisa para nós hoje pertencermos a um meio que reverencia, que acolhe essa estrela, esse rei de Israel, essa estrela de Jacó e esse rei de Israel. E isso fica interessante quando olhamos para o evangelho de hoje, São Mateus, que ele inicia o seu evangelho dizendo genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Mateus, ele está dizendo que Jesus não é um personagem fictício inventado para compor uma narrativa. Ele precisava provar aos destinatários da sua obra, do seu evangelho, o vínculo de Jesus com a história do seu povo. Mateus faz questão de dizer para os seus ouvintes, para os seus leitores, que este Jesus Cristo, que o chamou lá na coletoria, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele está inserido na história daquele povo. Infelizmente, muitos de ontem e de hoje também não reconhecem, não o acolhem como aquele que faz parte da nossa história. Quantas pessoas que não se dão conta, quantos de nós que não nos damos conta que se estamos hoje aqui, repito-me, muitas pessoas não se dão conta que se hoje aqui estamos, é porque ontem, antes de ontem, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó
acreditaram neste Jesus Cristo. Muitos de nós nem lembramos, talvez muito crianças, mas passamos pelo vale da sombra da morte. E aquele papai, aquela mamãe, com a sua fé, porque acreditou neste Senhor Jesus Cristo, cujo advento mais uma vez celebramos. A sua fé em Jesus Cristo nos restabeleceu, nos alcançou a saúde. Eu tive um papai, você também. Esse papai, essa mamãe, pode ter certeza que também passou no vale da sombra da morte, mas o vovô ou a vovó, crendo neste Jesus, prostraram-se, clamaram. E esse que foi o nosso papai, essa que foi a nossa mamãe, alcançou uma graça. Eu tenho certeza, queridos, que Jesus Cristo, ele não fez parte apenas da história de Davi, de Abraão, ele faz parte da minha, da sua, da nossa história. E não tenhamos dúvidas, depois de nós, amanhã o missionário já foi, você também, nós todos, mas ficarão filhos, netos, bisnetos. E o que eles dirão desse Jesus Cristo? Será que estamos fincando alicerces messiânicos? Será que Jesus Cristo continuará a ser Jesus Cristo na nossa família, na nossa história? Os nossos netos, os nossos bisnetos continuarão dando testemunho de Jesus? Ao falarem de Jesus, eles dirão: Jesus Cristo, companheiro, irmão do meu pai, do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, aqueles que eles puderam conhecer. Advento é isto. Advento é falar de um Jesus Cristo que tem origens humanas, que tem vínculos humanos, que tem credenciais humanas. Ele não é simplesmente um ser que aí aparece de qualquer jeito, não. O evangelista São Mateus, ele está demonstrando as credenciais históricas, as credenciais das genealogias, das gerações históricas de Jesus Cristo. Eu queria dizer alguma coisa mais para vocês a esse respeito, mas o meu limite intelectual é maior. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo dirá para você. Aliás, falando nos antepassados, Quantos dos nossos antepassados, na hora de dificuldade, falaram com ela? Pegaram o Santo Terço e começaram: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Quantas noites, muito dos nossos antepassados, não esqueçamos disto, estar ligado a Nossa Senhora é estar ligado a Jesus Cristo. Rezar para Nossa Senhora é rezar para Jesus Cristo, é pedir o auxílio de Jesus Cristo. Porque esse que é o nosso Salvador esteve no ventre dela, por obra e graça do Espírito Santo. Quantos dos nossos antepassados passaram noites rezando pelo filho, pela filha, pelo neto, pela neta? Não esqueçamos disto. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, sobretudo, filho de Maria Santíssima, por obra e graça do Espírito Santo. Não nos esqueçamos desta realidade. Jesus Cristo, filho da bem-aventurada Virgem Maria. Passemos isso para as gerações futuras, queridos. Porque muitas pessoas estão falando e falam, e eu também muitas vezes já falei, e não retiro uma letra. Natal é a festa da família. E deveria ser. Mas quantas pessoas estão querendo Jesus, mas não querem mais a mãe de Jesus? Estão deixando para lá. Essa mãe de Jesus, que muitos dos nossos antepassados não abriam mão. A fé em Jesus Cristo passa por Maria Santíssima. Os nossos antepassados criam em Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora, mas hoje muitas pessoas estão abandonando aquele caminho que foi o caminho do caminho querido por Deus. Muito mais que Jacó, muito mais que Judá, muito mais que Davi, muito mais que Abraão, Maria Santíssima. Jesus Cristo disse: aqui está quem é maior que Salomão, quem é maior que Jonas, quem é maior que Davi, que todos os profetas, que todos os patriarcas, que todos os vultos históricos. Aqui está quem é maior, mas ele não foi reconhecido. Se ele não foi reconhecido, quanto mais ela. Mas nós cristãos, precisamos e devemos, por honestidade, por dignidade cristã, escrever no nosso evangelho de hoje, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, sobretudo, filho de Maria Santíssima. É a nossa história, queridos. Não deixemos que o Natal não seja a festa da família, mas para que o Natal seja a festa da família. Não podemos subtrair a mãe dessa família. Essa mãe precisa estar presente, porque Deus quis que assim fosse. Não esqueça disso. Muitas das nossas vitórias passaram por aqui. Muito dos nossos antepassados. Era assim que eles viviam. Rezando, intercedendo, e ainda hoje tem muitas pessoas que só estão de pés porque tem uma alguém chamado de Papa Hóstia, de Carola, de Beato e de Beata, que passa horas, madrugadas, noites a fios, rezando pelo padre, pelo bispo, pelo papa, pelos filhos,
pelas autoridades. E prossigamos, escrevendo o nosso Evangelho, escrevendo a genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, coloquemos a nossa família. Eu quero que a genealogia de Jesus Cristo, que quando a história de Jesus Cristo for proclamada, ela passe por mim. Quando a genealogia de Jesus Cristo for lida, eu quero que ela passe por mim. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e não esqueçamos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé como Maria, que no poder de Deus confiou. Tenha fé como Maria, que no poder de Deus confiou. Sobre todos nós hoje sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.